Hello class! Welcome to our English class. Hoje a gente vai estudar mais alguns pronomezinhos. A gente já passou pelos pronomes relativos, os relative pronomes, já demos aquela pincelada nos personal pronomes, os subject pronomes, e agora a gente vai conhecer o de reflexive pronomes. É mais uma lista aí para você, tá? Olha que esse nome é bem sugestivo, tá? Reflexive. Inclusive é até cognato, né? Para que você não saiba, palavra cognata são aquelas palavras que parecem, né, na escrita com alguma palavra em português e coincidentemente essa palavra tem o mesmo significado em português do que ela significa em inglês. Então, a gente chama esse tipo de palavras de cognatas. E elas são bem comuns ali no inglês, tem um rodeado aí de palavras que parecem com português, vocês já até se ligaram nisso? Várias vezes eu chego, acha aí uma palavra que tu tu acha que parece com português, e essa é uma, né? Reflexive, lembra a palavra reflexão, né? Então, como assim, professora? Como é que eu vou saber que tipo de pronome é esse? O que é que eles significam? Se eu fosse dar o nome para esse tipo de pronomes, eu não colocaria reflexivo, não. Mas tem um sentido dessa palavra também. Eu vou já te dizer. O sentido é esse. Quando a gente faz uma reflexão, a gente está conversando com a gente mesmo. Então tem mais ou menos esse sentido, que a gente vai para o lado interno. Então os pronomes reflexivos, né? Eles fazem essa referência ou a nós mesmos ou ao que pertence aos outros, né? Algo que é dentro da gente, que sai de dentro para fora, né? Por exemplo, eu tenho aqui essa frase aqui, só para vocês entenderem o que eu tô dizendo, o sentido aqui. I cut myself. Cut é o verbo cortar, tá? Então, eu cortei a mim mesma, uma ação que eu fiz para mim mesma. Então, dá para entender qual é o sentido desses pronomes reflexivos? É que é algo que a gente faz para nós mesmos ou que a gente vai falar sobre coisas relacionadas ao que vem de dentro, né? O que vem de dentro para fora. Então, deu para entender, né? Depois de toda essa explicação, dessa enrolação, né, professora? É claro que deu para entender, né? Mais uma vez, eu vou trazer para vocês os nossos famosos pipis, né, maravilhosos, os personal pronomes, os subject pronomes. Por quê? Porque apesar da gente ver sempre, né, teve aluno que ficou, ai não, nós vamos ver isso de novo, isso é muito fácil, professora, eu quero coisa difícil, eu gosto de desafio, mas a gente tem que sempre partir deles, porque é deles que vai partir todos os outros, né, pelo menos a forma de entendimento, tu tá sacando, né? Então é importante a gente fazer essa revisão para que vocês possam entender todos os outros pronomes que vão ser relacionados a eles, né? Os personal pronomes são pronomes que vão, personal. Personal vem de pessoal, né? É igual de personal trainer. Quem é o personal trainer? É aquele cara que está ali à sua disposição, né? O seu treinador pessoal. Então, os personal pronomes, eles vão partir de nós mesmos também, né? Eles vão praticar uma ação, eles vão ser o sujeito das frases, das ações, tá certo? Nós temos o I, né? Que parte de nós mesmos, nós usamos o I para falar de nós, né? Você mesmo, eu aqui, né? Porque o I em português é o mesmo que eu, certo? E nós temos o you, né, que é o diferentão aí da lista, que você sabe, né? Tanto ele pode ser singular ou plural, né? Tanto ele pode ter, ele gira nos dois grupinhos, né? Tanto pode significar que eu estou falando de você
ou de vocês no plural, né? Daquela pessoa que está mais próximo de mim aqui na conversa, né? Então, you. Temos os três especialíssimos, os revolucionários que vão sempre mudar tudo, que é o she, he, it. O she, he, it estão sempre sendo associados à terceira pessoa, né? She, a ela, né? Aquela mulher que não está necessariamente tão próximo da gente ou no mesmo recinto, mas eu estou me referindo àquela mulher, àquela menina. She é o pronome feminino, né? Temos o he, que é para os homens, para o menino, né? Que também não está perto da gente, mas ele tá ali, eu estou falando dele, daquele homem, daquele rapaz. Então, she é o pronome feminino de terceira pessoa e o he é o pronome masculino, né, de terceira pessoa. É diferente do you, né, porque às vezes a pessoa até confunde, eu vou usar you, she ou he nessa situação. O you é para a pessoa que está mais próxima, o she e o he são aquelas pessoas que estão mais longe, né? E tem o it também aí na jogada, né? Mas o it, ele é bem específico, porque a gente vai usar somente para um determinado grupo, ou animais, ou plantas, ou objetos, tá? O it, ele é muito exclusivo, então é até o mais fácil da gente compreender, porque ele sempre vai vir com determinada situação, né? Ou falando do cachorro, ou falando do gato, ou falando de uma determinada coisa, tá? Então vamos relembrar aqui os singulars, né? Singular também é uma palavra cognata, hein? Porque vem do singular, quando a gente estiver falando de apenas uma pessoa, apenas uma coisa, tá? I, eu, né? O you para você mais próximo, o she para aquela garota, o he para aquele garoto e o it para aquele animal, aquela planta, aquela coisa. Percebe que eu estou falando apenas uma coisa? Pois sim, porque todos eles estão no singular. Já temos uma lista bem diminuta para o plural, né? Para quando a gente quer se referir a mais de uma pessoa ou a mais de uma coisa ou animal, né? O plural também é uma palavra cognata, tá? Ele tem um significado bem igual ao português, né? Plural, né? Então, se a gente está falando de plural, a gente está falando de muitas coisas envolvidas. O we, né, que talvez seja o pronome que mais causa confusão na cabeça. Não sei por que o we causa tanto problema assim. Eu acho que é porque as pessoas não pensam no coletivo, né? No we, eu mais vocês. Ninguém pensa, todo mundo só pensa nele ou em mim mesmo, né? É impressionante isso. O we, eu mais você, né? É uma ação conjunta, eu e você, tá? Então, we, todos nós juntos. Então, ó, se já tem eu e você na equação, já não são mais somente uma pessoa, mas sim duas pessoas ou várias pessoas. Por isso que o we é plural, certo? Temos o they também aí na história, tá? O they, eles, eu já não estou incluída na conversa, na ação eu estou fora, eu só estou observando, tá? Mas they, ó, eles fizeram. O they, ele não tem sexo, tá? Ele tanto pode ser utilizado para as mulheres, para os homens ou para um conjunto de animais, de objetos, tá? Ele é um pronome bem de boa, bem liberal, tá? They, eles. O you também, como eu disse para vocês, ele tá também nessa lista aqui do plural, tá? Mas ele tanto entra no singular quanto entra no plural. Ele aí é aquela pessoa que circula aí por todos os grupos. Tá, mas por que você está falando de novo de subject pronouns, de personal pronouns? Porque todos eles vão ser o ponto de partida para a gente associar os pronomes reflexivos, tá? Como assim? Vou já te explicar. Lembra quando eu disse para você lá no começo que os pronomes reflexivos partiam do interior para fora? Pois é. Todos eles vão ter a terminação self, né? Que no plural fica selves, né? Self em inglês
é mesmo, nós mesmos, entendeu? Alguma coisa que a gente vai fazer por nós mesmos, entendeu? É meio confuso, mas você vai entender. Então, self é algo que alguém faz por ela mesma, tá? Por exemplo, I cut myself, eu cortei a mim mesmo, tá? Uma ação que eu faço que só vai me prejudicar. Então, self tem esse sentido. Cada um desses reflexive pronomes vai ter um personal pronoun referente a ele. Você vai entender agora, tá? O I, né, que significa eu, vai ter um pronome associado a ele, que é o myself. My vem de meu, self, que eu mesmo vou praticar. Então, myself, que eu mesmo fiz, tá? I, myself, tá vendo? Aí a correspondência é porque tudo vai se relacionar a coisas que vêm de mim. O she, por exemplo, vai ter o herself associado a ele. O her quer dizer ela, né? Dela. E self vai ter associação de mesma. Então, dela mesma. Então, foi ela que fez essa ação para ela mesma. Então, she, herself. E o he, qual é o que vai ter associação a ele? O he, himself. O him quer dizer dele, tá? Então, self, mesmo. Então, dele mesmo, uma ação que ele fez para ele mesmo. He, himself. He, himself. Todos esses três são singular, porque só vão né, ter um significado para uma pessoa, né? Só vão ali associar a uma pessoa. Nessa lista também entra o you, né? Lembra que eu disse para você que o you, ele circula nos dois grupos? O you, quando ele está fazendo referência a apenas uma pessoa, ele vai ganhar o self lá no final. Lembra que eu disse que o self, ele faz referência a uma pessoa, né? Quando está no singular, né? Então, o you, quando ele está se referindo apenas a você, né? Uma pessoa, vai ter o reflexivo dele, yourself. Yourself. You, yourself. Tá bom? Tá dando para entender aí? O you dessa vez vai ter um diferencialzinho, tá? Porque quando ele for significar a vocês, né, mais de uma pessoa, saindo do singular e entrando para o plural, ele já vai ganhar aí uma diferença na forma de escrita e na pronúncia, tá? Quando ele é singular, yourself. Quando ele vira plural, yourselves, tá? Yourselves, sai o F e entra o V-E-S, porque agora ele vai, né, ser associado a várias pessoas, tá certo? E o we, qual é aquele pronome reflexivo que vai ser associado a nós? Ourselves. Ourselves, our separado, né? Ele significa nosso. Selves, nós mesmos, né? Uma coisa que a gente faz para nós mesmos, ok? We, ourselves. We, ourselves. Agora, uma coisa curiosa sobre os pronomes reflexivos, em português, se eu falar, por exemplo, a frase eles se amam, você entende, obviamente, que ele ama ela e ela ama ele, entendeu? Ele a ama e ela o ama, entendeu? Sacou? É isso, tá? Agora, em inglês, se você falar assim, they love themselves, não vai dar essa tradução. Na verdade, a pessoa vai entender que ele se ama a ele mesmo, entendeu? Ele é um porco chauvinista e ela também é uma porca chauvinista que também se ama só ela mesma, eles não se amam um ao outro, entendeu? Na verdade, a gente tem uma expressão que indica essa reciprocidade que é each other. Então vamos dizer assim, they love themselves é eu me amo, eu mesma, e ele se ama ele mesmo, e é isso, tá? Então vamos relembrar aqui a lista, né? Temos um lado singular, né? Que vai ser ali no finalzinho da palavra, vai ter a palavra self, né? Porque vai ser uma coisa que vai ser feita, né, para uma pessoa, né? Uma pessoa vai sair de dentro para fora, né? Vai fazer uma coisa
para ela mesma, certo? E nós temos o myself, quando eu faço uma coisa por mim mesmo, né? Temos o herself, que é uma coisa que ela faz para ela mesmo, né? Herself, tá? Nós temos uma coisa que ele faz para ele mesmo, o himself. E para completar aqui a lista do singular, nós temos também o you referente a você, né? Só uma pessoa. Yourself, tá? Por exemplo, nessa frase, you should care yourself. You should care yourself. Care é o verbo cuidar, né? Então você deveria cuidar de você mesmo, tá certo? Olha que essa frase é interessante, ó. You should care yourself. Ou seja, olha lá o personal pronoun liderando lá na frase, né? Ele vai estar sempre liderando na frase porque ele é o sujeito da ação, né? O objeto que vai praticar a ação, por isso que ele é importante, né? Mas, como sempre vai ter um pronome relacionado a ele, né? Então, ó, ele vem lá no começo e aquele que é relacionado a ele vem lá no final. You, yourself, tá bom? Então, essa é a dica que fica para você hoje, tá? Quando tiver alguma questão relacionada a isso, né? Vem um pronome e você tem que completar qual é o reflexivo que se refere a ele, é só você olhar o personal, o PP lá no começo, tá bom? Se é you, yourself. Se é she, herself. Se é he, himself, ok? Vamos agora para a lista do plural, né? O we, temos o nosso ourselves. E para completar a lista, nós temos o yourselves, que é quando o you está relacionado a mais de uma pessoa, né? No caso, vocês. Vocês, yourselves, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos para o desafio agora. Você não pode deixar de responder desafio. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de responder desafio, mas se liga, tá? Eu conto tudo mesmo. Fez atividade, conto. Fez desafio, conto. Copiei a explicação, conta, tá? Tudo isso conta como a nota 3, tá certo? Então se liga. O desafio vai ser você completar essas frasezinhas aqui, tá? Seguindo aquela dica que eu te dei. Observa o PP ou o substantivo, né, o noun, que vem lá no começo, né? Só você ver aí. Se for um substantivo que vai ter aqui na frase, você vai lembrar qual é o personal pronoun, qual é o pronome pessoal que vai se encaixar com aquele substantivo. Então, você vai completar aí os espaços com os reflexivos que são associados a eles, tá? Não deixa de mandar já, manda no WhatsApp, pode ser escrevendo, pode ser copiado no caderno, só não pode deixar de mandar, tá certo? Bem facinho esse desafio aqui para você, tá? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Grande beijo, bye bye!